Então, gente, boa tarde. Mais uma aula de Geografia do nono ano com a professora Emily. E vamos continuar falando sobre as cidades e a globalização. Eu falei que com a globalização teve a ideia da urbanização, locais que eram rurais viraram urbanos e aí modificou as cidades. Passaram a ter tipos de cidades diferentes. No caso, eu falei da primeira vez sobre as metrópoles, que tem a sua metrópole, a sua conurbação, e agora sobre as megalópolis. O que são isso? Megalópolis são conurbações de metrópoles. Por exemplo, eu falei que quando uma cidade ela tende a crescer muito, a cidade A cresceu muito, a cidade B cresceu muito, ter uma cidade urbanizada, teve, como posso dizer, formas urbanas, agora tem shopping, agora tem comércio. Cresceram ao ponto de chegarem um próximo da outra, Cresceram tanto que se conurbaram. Chegaram próximos, se cruzaram e se conurbaram. Isso, quando acontece, a gente chama de conurbação. A gente viu isso acontecendo em cidades metropolitanas e agora em cidades que são metrópoles. Então, quando a metrópole ela cresce muito, uma metrópole A cresceu muito e uma B também cresceu muito, elas tendem a se crescer e se expandirem até se conurbarem. Quando era com cidade e outra cidade, que eram cidades normais, mas não eram metrópoles, era só conurbação. Quando são duas metrópoles, cidades que têm grande importância já econômica, política e social, quando elas se juntam, elas se conurbam, a gente chama de megalópolis. Esses locais conurbados são locais extremamente caóticos. Se você pensar numa cidade que é uma metrópole, que já é muito grande, e ela se juntar com outra metrópole, então ali quase não vai ter área urbana ou área rural. Quase nunca, Você nem pode pensar nisso. E vão ser espaços totalmente caóticos, com muitas pessoas, com muito comércio, com muita estrutura física, social, porque são metrópoles se unindo, É uma grande quantidade de elementos. A gente tem, basicamente, umas 4 ou 5 megalópolis no mundo, A principal dela é essa aqui, a Wash, que é de Boston até Washington, tá aqui o exemplo. Ela vai ligar as cidades de Washington até Boston. Quer dizer o quê? Que isso aqui tudinho são metrópoles que se conurbaram e virou uma megalópole, uma coisa só, daqui até aqui, Todo esse espaço aqui. Aqui quase não vai ter área rural, E vai ser um espaço totalmente caótico. Muitas pessoas, muito comércio, muita infraestrutura daqui até aqui. Tem outras, claro. A gente tem uma que é de São Paulo e Rio de Janeiro, que ela não é tão aceita assim pela questão física. Por quê? Um exemplo, A gente sabe que São Paulo e Rio são os grandes polos do Brasil, São Paulo, uma cidade global, inclusive, uma cidade muito importante, e Rio também, uma metrópole muito grande. E tem uma relação muito forte entre São Paulo e Rio. Só que elas são megalópolis, não são megalópolis no caso, por quê? Porque entre São Paulo e Rio tem uma grande quantidade de terra que ainda não é uma quantidade de terra que é urbanizada, ainda tem muitos espaços rurais, como se São Paulo fosse bem aqui, o Rio fosse bem aqui, e entre eles ainda tem um grande espaço de área rural. E por isso que não pode formar uma megalópole, porque isso que deveria ser tudo, conurbado. É claro que São Paulo e Rio tem uma conexão muito forte, Mas a conexão ela vai ser via aérea mesmo, pessoas que moram em São Paulo trabalham no Rio ou vice-versa. Por isso que a gente considera, às vezes, ela como uma megalópole. Também tem as megacidades, Não pensa que é uma coisa que vai crescendo, Metrópole, megalópole, megacidades, porque isso aqui não vai levar em consideração nada em relação à questão social, nem urbana, nem política, não. Aqui, para ser uma megacidade, precisa ser o quê? Ter mais de 10 milhões de pessoas morando nela. Por exemplo, uma cidade que ela pode ser pobre, que ela não cresceu tanto assim, uma cidade pode ser rural. Beleza, ela pode ser uma megacidade? Pode. Se ela tiver isso aqui, de habitantes, ela é uma megacidade.
Isso aqui, quem criou esse termo, né, esse nome, foi a ONU, para delimitar cidades que tinham muitas pessoas, né, no caso esse aqui. As megacidades, elas se concentram nos países mais pobres. Por quê? Quando a gente pensa em urbanização, temos que lembrar também de indústria. Antigamente, todo mundo morava na área rural, né, trabalhava no campo. Quando rolou as indústrias, né, no século XIX na Inglaterra, começaram as indústrias. E aí teve esse êxodo rural, que foi a saída do campo para a cidade, para trabalhar, né, para ir para as indústrias, trabalhar, se desenvolver. E aí, isso aqui aconteceu nos países ricos há muito tempo atrás. A gente pensar que a Inglaterra, a França, isso aqui rolou no século XVIII, XIX, né, séculos atrás, que teve esse processo de indústria, saída do campo. Nos países mais pobres, isso está acontecendo basicamente agora, né? Século 20 e 21. Aqui no Brasil, esse êxodo rural, ele é muito recente. Nossos pais, nossos avós vinham do interior, né? Moravam no interior e vieram para cá para trabalhar e se desenvolver. Então, enquanto nos países mais ricos, esse movimento de encher as pessoas, encher as cidades de pessoas, aconteceu há muito tempo atrás, nos países pobres está acontecendo agora. É por isso que nos países mais ricos, né, já tem um movimento contrário do êxodo rural. Quem morava na cidade agora quer ir para locais mais afastados da cidade, locais mais relaxados, sem aquela questão da urbanização, sem o estresse. Então está tendo um movimento de saída da cidade para o campo, nos países ricos. Nos países pobres não, ainda tem essa questão de pessoas saírem do campo para vir para a cidade, para trabalhar nas indústrias, no comércio, enfim. Quando isso acontece, surgem as megacidades, que são cidades que têm população muito grande. A gente tem como exemplos, né, no mundo todo, né, os países mais pobres. No caso, Tóquio, não tanto assim, né, um país não tão pobre, que é no Japão, mas tem Delhi, que é na Índia, Delhi, Nova Delhi também, são megacidades. São Paulo no Brasil é um exemplo disso, é uma cidade que está no país, né, subdesenvolvido, um país mais pobre, e é uma megacidade. A gente também tem Mumbai, também na Índia, Cidade do México, no México. E as cidades globais, né? As cidades globais são as cidades que são, em relação à economia, à política e à cultura, mais influentes do globo. Eu falei que as cidades metropolitanas, as cidades que são metrópoles, ela tem muita influência em relação a quem está do lado dela, né? No caso, Fortaleza. Fortaleza é uma metrópole que vai influenciar Caucaia, Aquiraz e as cidades que estão vizinhas a ela. Aqui, nas globais, é a mesma coisa, só que no nível global. Uma cidade global, ela vai influenciar o globo todo, o mundo todo. Cidades muito importantes, as mais importantes no caso, né? Elas têm que ter, para sua formação, uma bolsa de valores bem distribuída. A gente falou sobre isso aqui na aula passada, né, de geografia, bolsa de valores, que é aquela questão de ter uma economia bem sólida, né, de ter uma moeda bem elevada, bem prestigiada. Eficiência nos serviços urbanos, transporte e comunicação, isso aqui é essencial. Isso aqui já tem na metrópole, né, mas aqui ele é super potencializado, ele é cada vez, né, mais melhorado. Sediar grandes companhias multinacionais, isso aqui é essencial para ter uma cidade global. Só que, preste atenção, sediar grandes companhias multinacionais, sediar sua sede, porque a gente sabe que essas empresas têm sua sede nos países de origem, os países ricos, né? Mas as suas fábricas são em países mais pobres. Então, as suas sedes, onde o dinheiro vai, é para cidades globais. Elas são basicamente em países envolvidos, né? Isso é um pouco óbvio, né? A cidade, ela tem isso aqui tudinho, bolsa de valores, tem multinacionais como sede, ela tem infraestrutura física, social, enfim. Então, os países envolvidos, eles vão manter, né, o poderio das cidades globais. Cidade global, ela não é necessariamente uma mega cidade. Por quê? Pois não precisa apresentar um número elevado de habitantes. Existe cidade global que ela pode ter, sei lá, 50 mil pessoas, 10 mil pessoas, pode existir. Por quê? Se ela tem isso aqui tudinho, infraestrutura adequada, né, eficiência, não precisa ter isso aqui elevado. Né? Exemplos,
São Paulo. São Paulo é uma cidade global, né? Influencia o globo todo, mas é uma cidade global ao mesmo tempo que é uma mega cidade, né? Como eu falei da última vez. Cidade do México, também global e mega cidade. Hong Kong, na China não. Toronto, no Canadá. Toronto, a população é baixíssima, não é tão grande, não chega a 10 milhões de habitantes, mas é uma cidade global, né? Mas não é uma mega cidade. Londres, na Inglaterra, e Paris, na França. Quando teve esse movimento de vinda para as cidades, né, usar a cidade como polo central, a urbanização, cidades globais, também essa questão toda traz para a gente problemas enormes, como por exemplo, estruturais. Para a gente que mora na cidade, isso aqui é muito comum, né? Problemas, deslocamentos, ir e vir demora muito, enquanto você que mora no campo vai a pé para o mercantil ou vai a pé para a sua escola. Aqui na cidade não, é muito maior essa questão de deslocar, pegar ônibus, pegar trânsito, pegar carro. E isso é muito das grandes cidades, centros urbanos. Sociais, a saúde é precária, porque quanto mais pessoas, né, mais vai ser difícil o acesso à saúde, então ela vai ficar precarizada. Falta de tempo livre, isso aqui é muito comum, né, nas cidades urbanas, porque o tempo aqui na cidade urbana ele é diferente da cidade rural. Na cidade rural, o tempo ele é de acordo com a colheita, de acordo com o galo que canta de manhã, né? É um tempo diferente. Na cidade, o tempo é outro, é um tempo que ele é cada vez mais dinâmico, ele é mais rápido. Ninguém pode perder tempo, né, aqui na cidade. Então, isso vai causar o que na gente? Ansiedade e depressão, que são as doenças do século agora, né? Doenças da cidade. E problemas espaciais. Quando você tem muito comércio numa cidade, muito comércio, muito investimento, indústria, acaba fragmentando as cidades. Como? Eu não consigo ter um local de área urbana para moradia. Eu tenho uma mistura. Quando isso acontece, eu não tenho um local só para moradia, as pessoas não criam vínculos umas com as outras. Se eu moro aqui e no meio tem um comércio, no meio tem uma indústria, depois tem outra casa, eu não crio vínculos entre pessoas. Isso também é uma questão dos centros urbanos. E por fim, segregar as classes sociais minoritárias. O que quer dizer isso? A gente sabe que aqui em Fortaleza é muito comum isso, né? Tem um polo central Beira-Mar, para Iracema, Benfica, bairro de Fátima, e aí tem um polo periférico, que no caso é nosso bairro, Palmeiras, né? Então isso aqui é muito comum nas cidades globais. O centro fica com pessoas mais ricas e os pobres, a minoria, vai ficando cada vez mais afastada para as bases, né? E por fim, para vocês, no exercício de casa, no caderno, com só a resposta, entregar nesse dia aqui e obrigada.